Desde que o ano começou, os casos de virose aumentaram. E nós temos acompanhado, aqui na programação da Record, o surto no litoral de São Paulo, com várias pessoas passando mal, sendo internadas por problemas gastrointestinais. Na internet, uma curiosidade que eu trago, a palavra virose foi uma das mais procuradas até agora. E claro que o Você Antenado, convidou a gastroenterologista Kaline Nobre, que está conosco hoje no Você, para conversar sobre virose, que é uma palavrinha tão comum e agora ficou tão, em evidência. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Viu, Kaline? O que a gente pode definir como virose? A virose, ela está no espectro do que a gente chama das gastroenterocolites, A virose, o termo é genérico, porque eu posso ter virose do trato respiratório, virose do trato gastrointestinal, e aqui a gente está falando das viroses do trato gastrointestinal. Então, na verdade, são inflamações causadas por micro-organismos que podem acometer todo o trato gastrointestinal, mas principalmente eles acometem o estômago e os intestinos, tanto o intestino fino como o intestino grosso. Daí a gente chama de enterocolites agudas. Vamos mostrar para o pessoal, com a ajuda do nosso querido... Eu vou precisar do boneco aqui agora, pessoal, do nosso... Como é que eu digo ali, gente? Do nosso... instrumento para a gente conhecer o nosso corpo aqui pro nosso manequim. Exatamente, o nosso manequim. O João está me ajudando. Pode vir, João, pode vir. A gente está ao vivo e ao vivo é assim mesmo, olha só. A gente tem aqui, então, o corpo, o nosso organismo, e você falou que aqui é que se concentram... Isso, normalmente a gente é contaminado e esses vírus, esses micro-organismos, principalmente os vírus, eles têm uma afinidade pelo trato gastrointestinal, no caso desse tipo de virose, e aí o acometimento pode acontecer no estômago, e nos intestinos, tanto o intestino fino como o intestino grosso. E aí os sintomas, eles são muito relacionados a que órgão está sendo acometido. Então, por exemplo, pacientes que desenvolvem mais vômitos, eles tendem a ter mais acometimento alto do estômago. Pacientes que tendem mais a ter diarreia, são pacientes que tendem a ter mais acometimento do intestino, seja o fino como o grosso, Que aí tem um componente mais das colites. Tá. E aí vem aquele mal-estar, muito enjoo, e isso é quase que de imediato? Não, na verdade, assim, isso é uma dúvida uma confusão muito frequente entre os pacientes. A diferença entre a virose, a gastroenterite e as intoxicações alimentares. Sim. A intoxicação, eu não estou falando diretamente da infecção causada pelo micro-organismo. Geralmente são alimentos contaminados por toxinas que já estão ali pré-prontas e as toxinas que vão gerar os sintomas nos pacientes. E geralmente são quadros que são mais agudos, bem assim, relacionados mesmo à ingesta. Então ali costumam ser algumas horas após a ingestão. Diferente dos quadros de infecção. A infecção, ela é causada a presença do micro-organismo que vai fazer com que os sintomas surjam. Então, o micro-organismo gera uma inflamação nesse trato gastrointestinal e essa inflamação que vai gerar os sintomas. Então, o período de incubação, que é o que a gente chama que é o período onde a gente teve o contato e os sintomas surgiram, ele é variável de infecção de bicho para bicho, de micro-organismo para micro-organismo. Então, a gente vê aí, no geral, em torno de 12, 48 horas, até 7 dias após a exposição. Às vezes tem alguns micro-organismos que podem até ser mais tardio. Entendi. Esse agora a gente viu, está muito evidente, que a gente viu que foi o norovírus, é porque ele é um dos que a gente tem o período de incubação mais curto. Muitas vezes os sintomas já surgem ali com 12, 24, 48 horas após a contaminação. E me parece que ele é tão agressivo porque provocou aí uma internação absurda e gente com complicação grave até, Kaline? Quando a gente fala nos micro-organismos, a gente pode ter vírus, bactérias e parasitas. O mais comum são os vírus, Por isso que a gente chama esse nome de virose, porque eles são os mais comuns. Então, a gente tem o rotavírus, que é muito ouvido em crianças, mas no caso aqui, esse surto que a gente está vendo em São Paulo, alguns foram isolados em alguns pacientes, o norovírus. E qual que é a questão do norovírus? O norovírus, ele tem essa alta capacidade de infectividade, Ele infecta muito, ele tem um poder de infectar muito alto
e ele tem uma resistência muito grande no ambiente. Então, isso favorece que ele fique ali recirculando e mantenha esse potencial de infectividade. Né? Então, por isso que a gente viu esse poder de disseminação. Pois é, e aí, por exemplo, muitos turistas estão lá, voltando para suas cidades. Isso também pode reverberar? Pode haver contaminação, Karline? Essa contaminação, geralmente, ela acontece por água e alimentos contaminados. A gente se expõe a esses tipos de produto. Pode acontecer pessoa a pessoa, mas geralmente é através dos alimentos contaminados ou da água que não tem um tratamento adequado. A contaminação pessoa a pessoa existe, principalmente em lugares onde eu tenho uma aglomeração de pessoas, que é o que costuma acontecer nessa época do ano, né? A gente, férias escolares, muitas pessoas frequentando a praia, as temperaturas muito quentes favorecem a proliferação do vírus e a gente pode carrear esse vírus, às vezes, de forma sintomática e manifestar o sintoma, por exemplo, voltando das férias na sua cidade natal, vamos dizer assim. E daqui a pouquinho a gente tem férias, volta às aulas, que gera uma preocupação. Vamos verdade. voltar lá para o nosso sofá, é a Karline Abreu, gastroenterologista, com a gente. E aí, no caso, você falou dessa questão da contaminação dos alimentos, o que difere ali. E no caso, há como prevenir? Eu posso prevenir? Porque é uma situação que é um desconforto, né, Karline? Claro. Então, assim, como essa transmissão acontece através de águas e alimentos contaminados, prevenções simples, como higiene adequada das mãos, né? Lavar bem as mãos. Bem as mãos. A gente atentar ali a procedência dos alimentos que a gente está consumindo. Então, muitas vezes na praia a gente consome produtos, né, de procedência duvidosa, alimentos frescos, alimentos crus, né? Então, a gente vê muita contaminação relacionada, por exemplo, a frutos do mar, que está muito frequente ali no ambiente da praia. Então, a gente ter esses cuidados na escolha dos alimentos. Se possível, leve o seu lanchinho, né? Dê preferência. Eu até falo assim que os alimentos industrializados nessas situações onde eu acho que ajuda. Apesar deles não serem saudáveis, mas eu estou ali num ambiente onde eu preciso consumir alguma coisa e pelo menos eu garanto que o que está ali na embalagem, ele é não perecível, né? Então ele não deve estar contaminado. Né? E aí o tratamento, né, nos dois casos, tanto da intoxicação quanto da gastrocolite? Da gastroenterolite. Gastroenterolite. Isso mesmo, muito grande o nome, né? As intoxicações costumam ser mais exuberantes, os sintomas são mais exuberantes. Tá. Então, às vezes, ela faz com que o paciente procure mais rápido atendimento e às vezes é um paciente que eu preciso de um suporte ali mais de perto. As viroses, as gastroenterocolites que a gente está falando aqui, em geral, o que a gente mais precisa preocupar é com a desidratação. Então, o foco deve ser aqui, hidratar, oferecer bastante líquido, né? Então, o foco vai ser a desidratação, porque geralmente as complicações elas são relacionadas à desidratação. E a desidratação é porque a pessoa não consegue tomar água, porque vomitou, foi muito ao banheiro. Exatamente. E a gente consegue perceber que a pessoa está desidratada? Então geralmente essa desidratação a gente consegue observar em alguns sinais e isso fica bem evidente, principalmente em crianças, fica aí de alerta, né? Porque muitas crianças estão frequentando a praia, então a criança fica mais lentinha, mais sonolenta, a gente vê ela não tá com a língua mais seca, né? Então, são sinais indiretos de desidratação em criança. No adulto, a gente também pode observar isso. A boca a sensação de que tem pouca saliva, às vezes a sensação de como se fosse desmaiar. Algum sinal de que a pressão pode estar baixando. Então, esses são os sinais de alerta. Focando nessa questão da desidratação, o resto a gente vai tentar suporte. Então, por exemplo, tá com dor, tá com algum desconforto, analgésicos simples. Tá com vômito, esse vômito está sendo controlado com medicamento? Não está sendo controlado? Esses são os pacientes que a gente precisa ficar mais de olho. Aquele que está vomitando, que eu estou dando remédio por boca, não está melhorando, não está aceitando água, não está conseguindo ingerir. Esses são os pacientes que a gente precisa ficar de olho, porque muitas vezes são os que precisam de atendimento hospitalar para fazer hidratação na veia. Você chegou num ponto. Quando procurar o médico? Quando procurar?
vômitos que não cessam, esses sinais indiretos de desidratação, algum possível desmaios, né? Sonolência é um sinal de alarme para a gente pensar em desidratação. Se eu estou com uma febre alta que não passa, sangramento nas fezes, então é uma evacuação que eu estou vendo sangue nas fezes, isso sugere que pode ter um componente mais patogênico, mais invasivo dessa infecção. É interessante procurar atendimento nesses casos. Então, higiene sempre, né? De olho nos alimentos, de olho, né? Que podem ali de repente provocar. Não comer nada cru. Exatamente. Gente, ostra. E agora nem pensar. Nem pensar. Em São Paulo não. Diante do que a gente está vivendo. Exatamente. E na nossa rotina esses cuidados valem demais, sim, né, com Kaline? certeza. Muito bem. Essa é a gastroenterologista Kaline Abreu trazendo para a gente mais sobre a virose, uma explicação muito clara, por isso, né, compartilhe essa informação para a gente evitar esse desconforto que é, né, desagradável. Obrigada, Kaline, adorei te conhecer e volte mais vezes a você. Pode deixar, muito obrigada. Tá? Obrigada e bom fim de semana, viu? Muito bem.